Eu sou terapeuta ocupacional de formação, me formei na PUC Campinas, trilhei a minha trajetória profissional desde sempre na saúde coletiva, mas até 7 anos atrás, ela era muito mais voltada para a questão da saúde do trabalhador. Eu sou de Sorocaba, né, a região do TAC, que a colega aqui comentou. Há 7 anos eu saí de Sorocaba, fui para Serquilho, uma cidade hoje com cerca de 45 mil habitantes, que pertence à região de Sorocaba, portanto ela está também no TAC. E caí de paraquedas na saúde mental, muito embora a saúde do trabalhador tenha uma interface importante aí com a saúde mental. Mas comecei a trilhar o meu trabalho, né, especificamente na saúde mental nesse serviço, que se chamava CAPES, mas, na verdade, como é muito comum em várias realidades aí pelo país, era um grande ambulatório de saúde mental. Durante 3 anos, eu fui TO desse lugar, e aí, com a mudança da gestão, em 2013, que coincidiu com a assinatura do TAC, dos Hospitais Psiquiátricos de Sorocaba e região, em dezembro de 2012, eu fui convidada a assumir a gestão do serviço, né, lá de Serquilho. E aí, então, a gente começa todo um trabalho de reestruturação da atenção à saúde mental local e da implantação da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. Muito impulsionada pelo TAC, com certeza, né? Acho que se a gente não tivesse tido o impulso da assinatura do termo de ajuste de conduta, talvez a gente não tivesse avançado tanto nesses últimos 4 anos. Mas, infelizmente, como também é realidade em muitos municípios do Brasil, esse município, com a nova gestão, né, já agora em 2017, realiza abruptamente um desmonte da atenção à saúde mental, e todas as conquistas desses 4 anos têm sido aí descuidadas, né, para resumir aqui a situação. Vale lembrar que foi também nesse lugar, nesse papel, que eu tive a oportunidade de participar do projeto Percursos Formativos na RAPES. Nosso município participou como rede visitante de São Bernardo do Campo, que eu sei que está aqui hoje representada, pelo menos pela Priscila, que é uma carinha que eu estou conhecendo aqui na plateia, mas deve ter mais gente, que é uma colega terapeuta ocupacional e que muito bem nos acolheu durante 1 ano de projeto lá na rede de São Bernardo. E aí tiveram outros desdobramentos, que foi um processo muito bonito, né? Então, para além das questões pessoais, né, que enfim, aí eu fui colocada em outro lugar e os desmontes acontecendo, mas é muito triste ver o desmonte, obviamente, que principalmente pela desassistência que esses usuários passam a sofrer, né? Enfim, aí né, no final desse processo do meu papel lá como gestora no município, eu fui convidada, né, e acabei aí assumindo esse lugar também no conselho, como uma das pessoas aí que compõe a Câmara Técnica de Saúde Mental. E aí eu vou falar rapidamente aqui para vocês, né, contar um pouquinho do que nós já, em pouco tempo, temos feito. Então, a nossa Câmara Técnica, hoje ela é composta pela doutora Cristina Quaggio, uma terapeuta ocupacional de Bauru, por mim, a Mariane Tersoni, uma colega de Sorocaba, que estava até pouco tempo no município de Cotia, na gestão de uma residência terapêutica, e a Thalita de Moraes, que também está aqui presente, também colega aí da nossa Câmara Técnica, tá? Então, atualmente, essa é a nossa composição. Também, Thalita, também do município de Sorocaba, participou lá do processo da Desinste. Próximo, por favor. Bom, então a gente tem, até o momento, alguns objetivos e algumas ações já concretizadas, né? Uma delas é ser permanentemente um espaço consultivo e de assessoria, né, técnica e política institucional em saúde mental. Próximo, por favor.
Uma outra ação, um outro objetivo nosso é discutir e refletir sobre a Política Nacional de Saúde Mental, a legislação específica que a sustenta e, mais especificamente, as práticas dos TOs nessa importante área da saúde pública, da saúde coletiva e que deu origem, inclusive, à nossa profissão, né? Próximo. Uma outra ação é elaborar coletivamente pareceres e recomendações a partir, então, dessas políticas públicas, dessa legislação já comentada, orientando, então, aí as boas práticas dos TOs nas RAPs, nas redes de atenção psicossocial, na área de abrangência do CREFITO 3. E não só nos serviços públicos, mas a gente tem visto também uma atuação importante de terapeutas ocupacionais em outros serviços, como ONGs, associações. A gente tem visto aí na área da infância e adolescência, né, um crescimento aí das crianças diagnosticadas com TEA, né, o transtorno do espectro autista, TDAH, entre outros transtornos, e a inserção da terapia ocupacional em associações direcionadas para esse cuidado especificamente, que a gente entende também como uma área importante da saúde mental, mas que nem sempre está dentro da RAPs, tá? Próximo, por favor. Propor, em parceria com associações de classe, cursos de capacitação. A gente tem visto, e eu vivi isso enquanto TO ainda, né, daquele serviço que eu contei para vocês, uma dificuldade grande no sentido de entender, de fato, qual é o papel da terapia ocupacional, ainda nos dias de hoje. Então, a gente sabe, por exemplo, no CAPES, o que a gente faz enquanto equipe, né? Mas e na especificidade, no núcleo da terapia ocupacional, qual é o nosso papel? E como a gente apresenta e discute e se consolida como profissão, inclusive, diante da equipe. Então, a gente tem aí, isso é uma das próximas ações que estão, é uma ação que está em planejamento, né? Mas que é pensar a continuidade da formação dos colegas terapeutas ocupacionais para além da universidade. Acho que o que a Juliana traz é super importante e acho que essa parceria também precisa se estender para as escolas universitárias, né? Essa parceria durante a graduação e para além da graduação, para quem for seguir especificamente a área da saúde mental. Uma outra ação é elaborar materiais informativos, e aí a gente está no forno com uma publicação que é um guia de referência em saúde mental para terapeutas ocupacionais, que será lançado ainda esse mês de maio, para marcar também o mês da luta antimanicomial. É um material que nós estamos elaborando pela Câmara Técnica de Saúde Mental, e em breve ele estará disponibilizado digitalmente, e ao longo do ano a gente vai disponibilizar e publicar também de forma impressa, como uma referência, como o próprio nome diz, para os colegas terapeutas ocupacionais e demais pessoas que tenham interesse na área. Então, está quase pronto, está saindo. Próximo. Definir estratégias para o crescimento e valorização da terapia ocupacional. Representar as profissões, como, por exemplo, num evento como hoje, né? Representar a profissão como em eventos que nós estaremos agora na Semana da Luta Antimanicomial, estaremos em Bauru, estaremos em Boituva, estaremos nas atividades aqui em São Paulo, em Sorocaba, Itu. A gente tem tido um cuidado, mas o grupo, vocês viram, ainda é um grupo pequeno, mas a gente tem uma intenção que a gente chama de interiorizar as ações da Câmara Técnica de Saúde Mental. Nós sabemos que temos muitos colegas terapeutas ocupacionais espalhados aí pelo estado todo, né? E com muitas dificuldades nas suas lutas diárias. Da mesma forma que eu sofri isso em Serquilha, a gente sabe que em outros municípios isso também está acontecendo e muitas vezes os colegas TOs ficam sozinhos nesses embates. Então, a gente tem uma proposta ao longo desses próximos 4 anos de se aproximar cada vez mais, saindo do eixo Sorocaba, Campinas, São Paulo, mas que a gente possa expandir essas ações também para os colegas de outras regiões do estado de São Paulo. Próximo. E mobilizar também os colegas TOs, a partir de grupos das redes sociais. Hoje a gente tem a mídia, a tecnologia a nosso favor,
A gente tem um grupo de terapeutas ocupacionais de Sorocaba e região, né? Obviamente, nós estamos lá, então a gente acaba acessando esses grupos, que tem sido bastante interessante a participação dos colegas, né? E a gente está tentando aí se aproximar também através dessas vias, Facebook, WhatsApp, etc. Bom, aí eu vou contextualizar muito rapidamente. Eu acho que todo mundo que está aqui, ou a maioria, está aqui porque conhece a luta, né, é solidária à luta antimanicomial, mas eu achei importante a gente retomar isso, lembrar, acho que nunca é demais, né? Então, esse movimento, ele se inicia, né, o movimento da reforma psiquiátrica brasileira, ela é inspirada no modelo da reforma psiquiátrica italiana, e aí, no final da década de 70, começo de 80, esse movimento começa a ganhar corpo no Brasil. Então, aqui eu quis destacar, parece o mais do mesmo, mas é o mais do mesmo que está voltando, né? Que é então, o modelo anterior, que era hospitalocêntrico, centrado, né, nas internações, nas medicações, né, e aí, consequentemente, caracterizando violação de direitos, é o que está se propondo, né, de uma forma talvez velada, ou para quem não, como a colega Juliana colocou, as pessoas que não são da área acabam ficando à mercê do que é veiculado na mídia. Então, isso pode não parecer tão óbvio para quem não conhece realmente os pressupostos da reforma psiquiátrica, acho que aí é o perigo. Mas é isso que está se querendo retomar aos nossos olhos. Então, essa ação, quando a gente recebe algumas semanas, né, semana passada, início, final da outra, a gente recebe o documento do Conselho Federal de Medicina, que eu sei que tem colegas que depois vão falar melhor disso, apoiado e assinado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente se mobiliza, enquanto Câmara Técnica de Saúde Mental do Conselho, para dizer, opa, espera aí, não é isso, precisamos fazer algo, né? E aí surge a proposta dessa audiência, que calhou de ser numa semana bastante simbólica, né? Justamente na semana do dia 18 de maio, acho que não foi à toa. E aqui a gente está hoje, então, para discutir o que a gente pode fazer diante desse cenário. Beth coloca muito bem isso. Será que nós vamos querer uma geração de novos cronificados? Então, acho que é isso que a gente tem que cuidar, é isso que a gente tem que olhar com muita seriedade nesse momento. E aí, né, fala quanto demorou para essa lei 10.216. Então, esse documento do Conselho Federal de Medicina, ele pega justamente a lei 10.216 numa tentativa de descaracterizá-la, né, aos interesses dessa classe, né? Então, a gente não pode esquecer o quão árduo foi a luta para a aprovação dessa lei, e agora a gente, de repente, permitir que ela seja tratada dessa forma agora. Próximo. E aí eu coloco aqui como alguns desafios desse momento, né? Então, já foi lembrado também, esse ano nós comemoramos os 30 anos da luta antimanicomial no Brasil. Certamente, muitos avanços nós tivemos, mas ainda sabemos que temos muitos municípios elegíveis para CAPES que não têm CAPES. Nós temos muitos municípios elegíveis para CAPES 3, né, com funcionamento 24 horas, justamente, né, para a gente poder cuidar de uma forma mais intensiva, que não seja pela via da internação, né, e os municípios que não têm, que poderiam ter e não têm CAPES nessa modalidade. A gente tem muitos CAPES em funcionamento, caracterizados como mini-manicômios, institucionalizando também os seus usuários, cronificando os seus usuários, e aí a gente perdendo a real função desse serviço, que ele é substitutivo e temporário. É para cuidar da crise, é para cuidar de um momento crítico, mas não é para o usuário ficar lá para todo sempre, né? Ele tem um tempo naquele lugar, enfim. Então, acho que os avanços, com certeza, a rede de atenção psicossocial no Brasil cresceu muito nos últimos anos, em termos de números, mas, certamente, a questão da qualidade, do monitoramento, da avaliação das ações e serviços é uma questão que precisa ser revista.
e que, no momento que a gente se encontra, né, num cenário político, econômico, social, etc., bastante fragilizado, em que o SUS está sendo colocado em xeque, certamente a saúde mental vai junto no mesmo barco, né? Sem SUS, nós certamente não temos reforma psiquiátrica, não temos luta antimanicomial, não temos serviços substitutivos, não temos CAPs, residências terapêuticas, e etc., e assim por diante. Então, o momento é de comemoração, sim, são 30 anos de uma linda luta, né? Eu, há 7 anos, estou nela, e acho que acredito né, pactuo, enfim, me identifico, mas nós não podemos deixar que em 1, 2, 3 anos, né, enfim, até que a gente tenha um novo direcionamento com as eleições do outro ano, né, do ano que vem, isso se perca, né? Isso se perca, isso acabe, isso seja desmontado, com a principal repercussão, que é a vida dos usuários que dependem dessa rede, né? Bom, acho que é isso. Acho que tem mais um slide, só para a gente relembrar o tema dessa audiência que, né, nós escolhemos. Então, reforma psiquiátrica, nenhuma conquista a menos, que a gente saia daqui, né, com essa afirmação. Ali tem o nosso contato, que é o e-mail da nossa Câmara Técnica, ctsm17@gmail.com. Nos colocamos à disposição de todos os colegas, não só terapeutas ocupacionais da saúde mental, mas outros terapeutas ocupacionais de outras áreas, de outros colegas, né, de outras categorias profissionais, que a gente possa, assim como as outras câmaras técnicas, eu acabei não falando, mas nós fazemos parte de um grupo de 5 câmaras técnicas, tá? Então, a gente tem a sociosanitária, a Câmara Técnica da Valorização e Empregabilidade, a parlamentar, esqueci uma, Tecnologia e Desenvolvimento, né? Então, nós fazemos parte desse grupo de 5 câmaras técnicas, e a gente tem, nessa gestão, como uma das principais, um dos objetivos aí, pilares da gestão, se aproximar dos colegas físios e terapeutas ocupacionais, não como uma forma só de fiscalizar o trabalho, cobrar, punir, mas muito mais que isso. A gente quer se aproximar, a gente quer conhecer, a gente quer saber quais são as dificuldades e o que a gente pode fazer junto enquanto conselho. Tá? Muito obrigada a todos, a todas.